Bem-vindos de volta ao canal User, onde desvendamos as fronteiras da tecnologia financeira. Hoje, mergulharemos em um domínio que redefine a eficiência de capital e a gestão de risco. A simbiose entre inteligência artificial e finanças descentralizadas, um casamento técnico que promete exatamente o que o título sugere. E a mais DeFi, combinação perfeita para maximizar lucros com risco minimizado, para atingir lucros maximizados em DeFi. É imperativo transcender a execução manual e o trading algorítmico tradicional, que falham em capturar as micro-inefficiencies inerentes à arquitetura de blockchain. A volatilidade e a fragmentação da liquidez em múltiplos AMIs Automated Market Makers criam um ambiente caótico, mas extremamente lucrativo para agentes autônomos de AI automóvel. O ponto de partida para a otimização de lucros é o domínio dos flash loans, a ferramenta DeFi por excelência que permite a execução de arbitragem sem a necessidade de capital próprio colateralizado. Flash Loan, por definição, é uma transação atômica que exige que o capital emprestado seja devolvido dentro do mesmo bloco de execução da blockchain. A Imaovel não apenas automatiza a identificação dessas oportunidades de arbitragem triangular ou espacial, mas sim otimiza o caminho de execução. O modelo de Reinforcement Learning reserva legal pode ser treinado para calcular o patim ideal através de um grafo de liquidez que inclui dezenas de pools em diferentes protocolos: Uniswap, V2, V3, Balancer, Curve, considerando não apenas o spread de preços, mas também o slippage induzido pela execução do próprio empréstimo e a taxa de gas-FI necessária para garantir a inclusão no bloco. A complexidade aqui reside na latência e na modelagem preditiva do slippage. A EIAL deve prever o impacto da sua própria transação na profundidade do pool e garantir que o lucro líquido, após todas as deduções de protocolo e custos de transação, seja positivo. Tudo isso em milissegundos antes que a oportunidade desapareça devido à ação de outros bots, competidores, avançando para o campo mais agressivo. A inteligência artificial se torna indispensável na extração de valor máximo extraível, ou MV, Maximum Extractable Value. O MV é o lucro que pode ser obtido através da ordenação, inclusão e censura de transações dentro de um bloco. Nossos MIV bots de última geração não dependem apenas da observação do mempool para identificar grandes transações pendentes que podem ser alvo de front-running ou sandwich attacks. Eles utilizam redes neurais recorrentes RNs ou modelos de transformer para analisar padrões históricos de envio de transações, prevendo a probabilidade de um grande swap ser incluído nos próximos blocos e, crucialmente, estimando o preço de gas que será aceito pelos validadores. AEA constrói um bundle de transações que é submetido diretamente aos validadores ou searchers em redes como o Flashbots, garantindo a prioridade de execução e a ordem exata necessária para lucrar. A minimização do risco neste contexto é paradoxal. O risco não é a perda do capital emprestado, como em um flash loan que falha, mas sim o custo de uma transação de alto gás que não é lucrativa porque o alvo foi front-run
por um competidor mais rápido. A IAL mitiga isso calculando o vezes break-even de gás e ajustando dinamicamente o vezes bid de prioridade. A arquitetura dos smart contracts se beneficia imensamente da integração com a IA automóvel, transformando-os em agentes autônomos e adaptativos. Os contratos são projetados com lógica condicional complexa, que é ativada por oráculos de dados alimentados por modelos preditivos de machine learning. Por exemplo, um contrato de vault, de yield farming, pode usar uma rede neural convolucional, CNN treinada em séries temporais de volatilidade e correlação cruzada de ativos para decidir automaticamente a realocação de capital entre diferentes estratégias de yield. De um pool de staking de baixa volatilidade para um pool de LP de alto risco. Alto retorno. Aí aqui funciona como o gerente de risco e o otimizador de capital, executando swaps e realocações uncan sem intervenção humana, sempre visando o vezes yield ajustado ao risco. Entrando na vanguarda da eficiência de capital, a liquidez concentrada, popularizada pelo Uniswap Zengo 3, é um campo fértil para a otimização baseada em AI e é o cerne da promessa de risco minimizado. Em PUSC 5.3, o provedor de liquidez LP define um intervalo de preço específico para alocar seu capital. Se o preço sair desse intervalo, o capital se torna inativo e o LP sofre 100% de impermanent loss yield em um dos ativos. A IAL resolve este problema fundamental usando modelos preditivos baseados em séries temporais de alta frequência e análise de sentimento de mercado. Via processamento de linguagem natural em dados sociais e on-chain, o agente de imposto, automóvel prevê a probabilidade e a magnitude do movimento de preço. Com base nessa previsão, o modelo de reserva legal decide o rebalanceamento. Ótimo! Qual a largura do tick vezes range ideal e quando deve ocorrer o repositioning readjust de range. A imposto automóvel busca o equilíbrio entre maximizar a coleta de taxas, que é maior em ranges estreitos, e minimizar o risco de impermanent loss e a necessidade de repositioning, que incorre em custos de gasto. O risco é minimizado porque o capital não fica inativo. Ele é realocado de forma proativa antes que o preço saia do range lucrativo. Em essência, a IA transforma a gestão de risco em DeFi de uma abordagem reativa para uma abordagem preditiva e preventiva. A minimização do risco não é alcançada através da simples aversão à volatilidade, mas sim pela alocação dinâmica e inteligente do capital. Os modelos de imposto automóvel monitoram o risco de liquidação em empréstimos colateralizados, calculando a probabilidade de que o vezes colateral ratio caia abaixo do limite crítico e executam reposições ou liquidações parciais de forma autônoma e ótima, muito antes que a chamada de margem manual seja sequer considerada. Complexidade computacional para gerenciar simultaneamente centenas de posições de liquidez, concentrada a monitorar o vezes mempool para oportunidades de MIV e executar arbitragens atômicas em tempo real só. Pode ser resolvida por sistemas de inteligência artificial de alto desempenho rodando em infraestruturas de baixa latência. A maximização do lucro não é um subproduto da sorte, mas uma consequência direta da superioridade informacional e da velocidade de execução que a imposto automóvel proporciona, transformando dados brutos de blockchain em decisões financeiras instantâneas
e lucrativas. A integração de oracles descentralizados de última geração com modelos de machine learning garante a integridade dos dados de entrada, protegendo o sistema contra manipulações e garantindo que as decisões de risco sejam baseadas em informações verificáveis e em tempo real, fechando o ciclo de feedback entre a inteligência artificial preditiva e a execução robusta do smart contract. Se este conteúdo agregou valor, não se esqueça de se inscrever no canal User para dominar o mercado.